Café com Informação é uma conversa que a gente busca ir além, porque informação hoje é como um insumo. Se for mal utilizada, pode virar desperdício, mas se for bem trabalhada, pode gerar resultados incríveis. Aqui não basta repetir dados, aqui a gente questiona, provoca e reflete. Porque o agro é muito mais do que uma soma de safras e exportações. Ele é feito de pessoas, de decisões, de estratégias que impactam diretamente o futuro. Vivemos um tempo em que a velocidade da informação é tão grande que muita gente prefere repetir sem entender. E é aí que nasce o risco. A fake news, a narrativa vazia, o ruído que confunde mais do que esclarece. O desafio não é só ter informação, mas é saber o que fazer com ela. É por isso que nesse espaço o compromisso é entregar informações com contexto, opinião que faz pensar e provocação que move a gente a não ficar parado. Porque o agro, assim como a vida, não se move no automático. Ele é feito de escolhas que podem abrir caminhos ou fechar oportunidades. Então, pegue seu café, abra a mente e vamos juntos para mais um episódio. O IBGE acendeu um alerta histórico. Pela primeira vez desde 1997, o abate de fêmeas superou o de machos no Brasil. No segundo trimestre de 2025, foram 10,46 milhões de cabeças abatidas, com destaque para o salto de 16% no abate de fêmeas. E entre elas, as novilhas já representam 1/3 do total. Esse não é um dado qualquer, é um ponto de inflexão no ciclo pecuário. Por que isso importa? Porque a pecuária é um organismo com ritmo próprio. Quando se abate matrizes e novilhas em excesso, a gente consome o futuro para resolver o presente. É liquidez agora em troca de menos bezerros amanhã. E ciclo pecuário não perdoa. O que a gente decide hoje em rebanho de cria cobra conta em 18 a 30 meses. O que está por trás desse movimento? Primeiro, pressão de preços e custos. Manter fêmeas em produção fica caro quando a conta de pasto, sanidade, suplementação e caixa alerta. Segundo, a demanda externa. Mercados que pagam por carne bovina jovem e padronizada incentivam o abate de novilhas. Terceiro, escalas mais longas. Quando há mais fêmeas disponíveis, o frigorífico alonga prazos e o pecuarista acaba entrando no jogo para não ficar de fora. Qual é o risco? Se esse ritmo continuar, teremos menos matrizes em produção e, consequentemente, menos bezerros na praça. A reação em cadeia é conhecida. Escassez de bezerros, valorização de reposição, aumento do custo de entrada, menos oferta de animais terminados no futuro, provável ciclo de alta no boi gordo. Ufa, parece bom para quem abate no topo do ciclo, mas quem não proteger a margem, e aí vem a base das matrizes, vai pagar caro para repor. Então, o que fazer agora enquanto vitrine de curto prazo aí? Preservar a base, retenha o melhor terço do plantel, matrizes com bom umbigo correto, formação, histórico, descarte estruturado, não em massa. Acelerar a precocidade, uma IATF bem feita, que é a inseminação artificial por tempo fixo. Diagnóstico precoce de gestação, meta de idade ao primeiro parto, 24 meses, intervalo entre partos, 14 meses, priorizar genética de mães, marque filhas de vacas que desmamam pesado, apresentar a fertilidade consistente, baixo custo sanitário, cruzamento inteligente. Você pode usar aí cruzas que maximizem heterose e desmame sem perder a adaptação, vender macho cruzado, reter fêmea certa, pode ser a diferença entre sobreviver e crescer no próximo giro. O ajuste de pasto e nutrição é importante, a taxa de lotação compatível, a suplementação estratégica na seca, água e sombra, matriz com bom score e também seguro aí para crescer na prenhez. Gestão de índices-chave como taxa de desmame, descarte, idade ao primeiro parto e intervalo entre esses pastos. E antes de comprar e vender,
tem que ter estratégia de caixa e mercado. Travar parte da produção quando a relação de troca deteriorar. Evitar decisões emocionais de abate e matrizes para fazer o caixa sem simulação de cenários. E por último, não menos importante, tecnologia em foco. Diagnóstico ultra precoce, pesagem no pé, controle simples, tecnologia que não paga a conta, vira enfeite. E as novilhas? O apetite do mercado externo aí pela carne jovem não vai sumir. O jogo, então, é selecionar melhor. Nem toda novilha vai virar bife. Retenha as que entregam fertilidade e ganham. Abata as que não batem a meta e o desenvolvimento. Abater melhor é tão importante quanto reter melhor. Há também aí um tema estratégico, sustentabilidade do rebanho. O Brasil é o maior rebanho comercial do mundo e um fornecedor global. Que mensagem passamos quando desmontamos as matrizes em escala? No curto prazo, atendemos a demanda. No longo prazo, podemos encarar reposição cara, pressão por origem e dificuldade em manter o fluxo de oferta. Compromisso com matrizes é compromisso com a regularidade. E regularidade é prêmio de reputação. Em resumo, o dado do IBGE não é apenas um número, é um aviso. Estamos provavelmente cruzando da fase de descarte para um novo ciclo de retenção que vai encarecer a reposição. Quem entender isso agora, proteger as matrizes de qualidade, acelerar a precocidade e profissionalizar a gestão, vai colher melhor. Quando o boi entrar em alta. Quem vender a fazenda de amanhã para pagar as contas hoje, vai comprar rebanho mais caro lá na frente. O ciclo é imparcial, ele recompensa disciplina e pune improviso. O alerta está dado. Agora é hora de fazer o básico muito bem feito. Matriz certa, reprodução ajustada, pasto no ponto, caixa protegido e mercado travado com a cabeça. Quem jogar o jogo do longo prazo, leva. Nem sempre o Brasil olhou para o Cerrado com o devido orgulho. Por muito tempo, esse bioma foi visto apenas como uma área de expansão agrícola, um espaço para produzir mais grãos e pastagem. Mas aos poucos, o Cerrado começa a ser reconhecido não só como berço da agricultura moderna, mas como um celeiro de sabores, nutrientes e histórias que o mundo está aprendendo a valorizar. Hoje, já não é difícil encontrar produtos que levam a fórmula dos produtos do Cerrado. A castanha de baru, cujo óleo já é chamado de ouro líquido, o pó de buriti extraído da palmeira do buritizeiro, são produtos processados e embalados às vezes distantes da experiência do fruto fresco, mas que levam um pouco de sabor e de muito valor nutricional. Das nossas terras do Cerrado. Se um dia tivemos a mania do açaí, a febre da castanha do Pará e o guaramirim popularizado como energético natural, agora que vem aí, pede passagem, são os frutos do Cerrado. E isso acontece num momento emblemático, quando os holofotes ambientais estão voltados para esse bioma, um dos mais ricos, mas também um dos mais ameaçados do planeta. Um grupo de cientistas da Universidade Federal de Santa Catarina e da Unicamp resolveu investigar 7 joias dessa savana brasileira. Frutos pouco conhecidos, fora da região, mas que surpreenderam até mesmo os pesquisadores pelo conteúdo nutricional. Estamos falando do abacaxi do Cerrado, do angelim rasteiro, do araçá do campo, do araticum, do garaguatá, do lobeira e, claro, o mais famoso deles, o piqui. E a escolha nessa lista tem um detalhe curioso. Ela foi inspirada nos hábitos alimentares do lobo-guará, um dos animais mais emblemáticos do Cerrado. Metade da dieta desse mamífero, que hoje é ameaçado da extinção, é feito desses frutos. O animal já sabia o que muita gente está começando a descobrir. Esses alimentos são um verdadeiro tesouro. A pesquisa mostrou que o abacaxi do Cerrado, o angelim rasteiro e a lobeira são fontes ricas de proteína. E isso chama a atenção no mundo onde o aporte proteico está em tudo, de iogurtes a barras de cereal. Outros frutos, como o araçá do campo, o araticum e o garaguatá,
se destacaram pela oferta de carboidratos, garantindo energia e disposição. Em outras palavras, o que muita gente procura em produtos industrializados, o Cerrado já oferece naturalmente há séculos. Essa é uma história de orgulho. Orgulho porque mostra o que é nosso, o que estava escondido em veredas, chapadas e campos nativos, começa a ser olhado pelo mundo como oportunidade, como riqueza, como alternativa de futuro. Mas também é uma provocação. Porque se esses frutos estão começando a ganhar mercado, isso significa que existe um caminho para o pequeno produtor, para o extrativista, para quem vive no interior do Cerrado e sempre teve esses alimentos aí como uma fonte de sobrevivência. É possível transformar essa riqueza natural em um negócio sustentável, capaz de gerar renda e, ao mesmo tempo, preservar o bioma. O Cerrado é um tesouro. Seus frutos são a prova de que a natureza pode surpreender até os cientistas mais experientes. E o Brasil precisa olhar para isso com orgulho, mas também com responsabilidade, porque o futuro da alimentação global pode estar escondido em uma florescência de piqui, no sabor único do araticum, na resistência do angelim rasteiro. O que falta é dar espaço para esses sabores, mostrarem ao mundo tudo o que o Cerrado tem a oferecer. Na nossa história, muita coisa é feita de idas e vindas. Lá atrás, as casas de adobe foram o básico da construção. Depois veio o cimento, a cerâmica, o concreto armado, a síntese da modernidade. Mas de repente, o adobe voltou, não como sinal de atraso, mas como tendência, conforto térmico, baixo impacto ambiental, simplicidade e conexão com o ambiente. O que era visto como ultrapassado virou moda e solução. No agro, o movimento é semelhante. Por muito tempo, o foco foi o pacote tecnológico químico, defensivos, adubos sintéticos, suplementos industrializados, mas o pêndulo voltou. Hoje o Brasil movimenta mais de 1,5 bilhão de dólares no mercado de bioinsumos, produtos à base de micro-organismos, plantas ou substâncias naturais. E a projeção é dobrar esse volume até o final da década. No mundo, esse segmento pode chegar a 30 bilhões de dólares até 2030. E o Brasil tem papel de protagonismo, respondendo por mais de 20% da expansão global. O interessante é que essa mudança não é apenas de tecnologia, mas de visão. Assim como o adobe, os bioinsumos parecem simples, mas representam complexidade. São ferramentas que promovem o crescimento das plantas, protegem contra pragas e doenças, reduzem o impacto ambiental e melhoram a vida do solo. São, portanto, uma peça central da agricultura regenerativa. E a pecuária também segue nessa mesma linha, com a homeopatia e os fitoterápicos, probióticos que voltaram com força para o manejo de animais. São mais como alternativas marginais, mas como estratégias reconhecidas para quem quer certificações orgânicas, se inserir em mercados agroecológicos ou simplesmente reduzir a dependência de insumos caros e importados. O mais curioso é que o movimento é de inovação e tradição ao mesmo tempo, e o retorno ao natural, mas com base em pesquisa, em ciência, em eficiência, ou seja, o que antes era visto como coisa antiga, agora é ponta de lança. E a reflexão que fica é clara. A gente está mesmo olhando para os bioinsumos como estratégia de futuro ou apenas como atendimento a uma exigência de mercado? Porque quem abraçar essa lógica por visão, não por obrigação, pode ganhar vantagem competitiva. Assim como o adobe, que voltou a ser a tendência nas casas, o bioinsumo tem aí tudo para se tornar a base do agro moderno. Um agro que produz, preserva e se reinventa. Uma inovação vem chamando a atenção no setor pecuário internacional: o frigorífico móvel. Um modelo capaz de realizar o abate de bovinos diretamente na fazenda, sem a necessidade de levar os animais vivos até a grandes plantas frigoríficas.
A tecnologia surgiu na Austrália, desenvolvida pela AgTech Provence, e já está operando desde 2022 na região de Victoria, mostrando resultados positivos para produtores e consumidores. A proposta é o bem-estar animal. O transporte vivo de animais por longas distâncias sempre foi um ponto sensível na pecuária, além do custo logístico, ao desconforto, o estresse e até o risco de mortalidade. O frigorífico móvel elimina essa etapa. O animal é abatido na própria fazenda, num ambiente mais controlado, reduzindo o estresse e garantindo um padrão de qualidade superior da carne. Mas a inovação não para por aí. O modelo traz um diferencial na rastreabilidade. Cada lote processado recebe uma identificação digital. O consumidor final, ao comprar a carne, pode acessar num QR Code e saber exatamente de onde veio o animal, como foi criado, qual foi o manejo utilizado e até o pecuarista responsável. É uma transparência total, um movimento que tem ganhado força no mundo inteiro e que agrega valor ao produto final. Hoje, na Austrália, a Provence opera em parceria com pecuaristas que criam gado a pasto usando um manejo de baixo estresse. Essa união garante os padrões de bem-estar e que sejam mantidos até o momento final do abate. O consumidor final, ao saber dessa história, está disposto a pagar mais pela qualidade e pela confiança no processo. Agora, pare e pense. O que uma ideia como essa representa para um país como o Brasil, que tem um dos maiores rebanhos comerciais do mundo? Por aqui, o transporte de animais é uma das etapas mais caras e mais críticas do processo. São horas ou dias nas estradas, custo de frete, risco de acidente, em muitos casos, perda de peso ou da qualidade da carne. O frigorífico móvel coloca uma questão: será que não estamos presos ao modelo tradicional porque sempre foi assim? Esse é um exemplo claro de como inovação é capaz de reduzir custos e gerar novas oportunidades de negócio. Não significa que esse modelo vai substituir os frigoríficos convencionais, mas significa que existe espaço para pensar fora da casinha. Talvez o modelo móvel seja viável para regiões mais isoladas, onde o transporte é um grande desafio. Talvez seja um caminho para produções que querem valor agregado, com rastreabilidade e história claro para contar para o consumidor. O mercado global está mudando. O consumidor quer saber o que está comendo, como foi produzido, quem produziu. E quando o agro se abre a modelos como esse, ele mostra que é possível fazer mais com menos, com mais qualidade, menos estresse ao animal e uma relação mais transparente entre o campo e a mesa. No final, o frigorífico móvel não é só uma tecnologia, é uma provocação. É um convite para o agro brasileiro rever paradigmas, questionar o que pode ser diferente, pensar em estratégias além do figurino. Porque no mundo que vem aí, não basta produzir. É preciso produzir melhor, com história, com eficiência e com transparência. O Japão é um dos mercados mais exigentes do mundo, rigoroso, minucioso, com baixíssima tolerância a falhas sanitárias. E é justamente para lá que o Brasil está prestes a abrir uma nova porta para a carne bovina. Segundo o Ministério da Agricultura, o processo deve ser concluído em novembro, após auditorias, trocas de informações e a fase final de esclarecimentos técnicos. Não se trata de um detalhe. Essa negociação leva mais de 2 décadas. Foi um caminho marcado por divergências sanitárias, falta de reconhecimento internacional e barreiras que pareciam intransponíveis. Hoje, a diferença é uma. O Brasil conquistou o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. E esse selo é um divisor de águas. Ele muda completamente o patamar da confiança do nosso produto. O processo é detalhado
envolve mais de 12 etapas, desde auditorias presenciais de técnicos japoneses, passando pela análise documental até a habilitação de frigoríficos com requisitos específicos de desossa, maturação e temperatura. A estratégia definida pelo governo brasileiro é começar pelos estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Essas regiões foram as primeiras a eliminar a vacinação contra a febre aftosa. Têm estruturas de defesa sanitárias bem sólidas e um histórico de auditorias internacionais muito bem sucedidas. Funcionam aí como um corredor sanitário, o cartão de visitas mais seguro para um cliente que não admite falhas. Mas é importante entender a dimensão dessa abertura. O Japão importa anualmente mais de 1 milhão de toneladas de carne, especialmente de origem australiana e americana. Entrar nesse mercado significa mais do que ganhar participação, significa reforçar a reputação brasileira em um grupo de destinos premium. Se o Japão, conhecido pela rigidez de suas exigências, passa a confiar no nosso produto, outros mercados de alto valor seguem o mesmo caminho com mais facilidade. No entanto, esse é apenas o primeiro passo. Abrir é difícil, mas manter aberto é ainda mais. O Japão trabalha com tolerância zero. Qualquer falha em rastreabilidade, inspeção ou controle sanitário pode significar o fechamento imediato da porta. E esse é um ponto crítico para o Brasil. A regionalização da pecuária pode facilitar o início, mas o desafio real é garantir consistência e rigor em todo o país. A mensagem que esse movimento traz é dupla. De um lado, uma oportunidade de agregar valor, se mostrar ao mundo o que o Brasil pode oferecer, muito mais do que volume. Pode oferecer qualidade, regularidade e confiança. De outro lado, fica o alerta de que cada etapa da produção, do campo ao frigorífico, precisa estar alinhada com padrões internacionais severos. Alerta de que o preço de jogar na primeira divisão é a disciplina diária. No final das contas, o que está em jogo não é apenas acesso a um novo cliente, é a reputação do Brasil como fornecedor global. O Japão pode ser a porta de entrada para uma nova fase da pecuária nacional. Mas para isso, precisamos de algo que vai além da diplomacia e das negociações. Precisamos de compromisso estrutural com sanidade, rastreabilidade e transparência. E a reflexão é clara. O Brasil vai se limitar a vender mais carne ou vai aproveitar essa chance para construir uma marca global de qualidade e confiança? Porque o volume pode até abrir a porta, mas é a reputação que garante o lugar à mesa. Quando pensamos em infraestrutura no Brasil, muita gente imagina grandes rodovias, ferrovias ou portos. Mas a verdade é que antes de chegar a esses corredores principais, a produção passa por um caminho bem mais simples e ao mesmo tempo essencial: as estradas vicinais. Elas são a base invisível da logística do agro, a primeira etapa de qualquer fluxo produtivo. E é justamente sobre isso que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, vai jogar luz. Em outubro, em Brasília, será lançado um estudo inédito, o Panorama das Estradas Vicinais do Brasil. O trabalho foi realizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Exalc, um dos centros mais respeitados na área e atende a uma demanda direta da Confederação. O objetivo é claro: fazer um raio-x da malha vicinal brasileira e indicar onde estão os investimentos prioritários para melhorar as condições de tráfego, porque não se trata apenas de asfalto ou de cascalho. Estamos falando de um elo crítico da cadeia produtiva. Pense comigo, quase tudo que é produzido no campo passa primeiro por uma estrada vicinal. O leite que sai da fazenda para o laticínio, o grão que sai do armazém para o terminal, o gado que segue para o frigorífico, o transporte escolar rural, o acesso de uma ambulância ou um ônibus que leva o trabalhador para a cidade mais próxima. É nesse trecho curto, mas fundamental, que muita coisa se define. Quando essas estradas estão em boas condições, ganhamos eficiência, segurança e qualidade de vida.
Quando estão em uma situação precária, como infelizmente acontece em grande parte do Brasil, o prejuízo é enorme. Os custos de produção aumentam, o desperdício de alimentos se eleva, o tempo de deslocamento explode e o produtor acaba penalizado por um problema que não está no campo, mas no caminho. O estudo que será divulgado tem um potencial importante: transformar um tema que costuma ser tratado como local, um problema de prefeitura ou de comunidade, em um debate nacional e estratégico. Porque as estradas vicinais não são do município, elas são do Brasil. Elas são responsáveis por dar aí o acesso a mais de 70% da produção agropecuária, que depois chega aos grandes centros, aos portos e aos mercados internacionais. O raio-x produzido aí pela Exalc deve apontar com base em dados quais são os investimentos prioritários. E aí está um ponto fundamental: não basta asfaltar por asfaltar, é preciso planejar, definir trechos estratégicos, priorizar fluxos de maior volume, considerar a relação custo-benefício de cada intervenção e, principalmente, criar um modelo de manutenção permanente, porque a estrada não é uma obra de inauguração, é um serviço contínuo. A reflexão é direta: de que adianta o Brasil investir em ferrovias e portos se antes a produção atola na primeira chuva ao sair da porteira? De que adianta falar em competitividade global se o produtor perde horas, dias e até cargas inteiras por falta de infraestrutura básica? O panorama das estradas vicinais vem para colocar esse tema na pauta nacional. E é um chamado para a sociedade como um todo, porque quem ganha não é apenas o produtor. É a criança que chega na escola, é o paciente que chega ao hospital, é a família que tem acesso mais rápido a um serviço essencial. No final das contas, falar de estradas vicinais é falar de logística, mas também é falar de dignidade. É um lembrete de que o Brasil precisa olhar para esses caminhos que sustentam a produção, mas que também são as veias por onde circula a vida no campo. A inteligência artificial está revolucionando o mundo. Do setor financeiro à medicina, das redes sociais à educação, a tecnologia já mexe com a forma como trabalhamos, consumimos e decidimos. No agro, o potencial não é menor. Ao contrário, deve ser um divisor de águas entre uma agricultura limitada pelo clima, pelos custos, e uma agricultura capaz de decidir com base em dados, antecipar problemas e alcançar um padrão de produtividade mais elevado. Hoje já é possível usar sensores, drones, satélites e algoritmos para saber com detalhes inimagináveis como está a umidade de uma área, qual o risco de uma praga se espalhar ou qual o momento certo para adubar e irrigar. Essas informações analisadas em larga escala significam redução de custos, menor desperdício de insumos, menos impacto ambiental e um produtor capaz de decidir com base em precisão e não mais em estimativas. Mas aqui está a grande questão: se o potencial é enorme, por que essa realidade ainda não está espalhada pelo Brasil? Por um motivo simples: falta infraestrutura. De acordo com o IBGE, mais de 70% das propriedades rurais ainda não têm qualquer acesso à internet. E como funciona a inteligência artificial? Ela depende de dados, muitos dados. Precisa de conectividade, de servidores, de equipamentos, ou seja, não basta ter a promessa, é preciso ter um ambiente para ela funcionar. Além disso, existe um outro ponto crítico: a qualidade e a disponibilidade dos dados agrícolas. Muitas regiões do Brasil nem ao menos possuem séries históricas completas de clima, de solo ou de produtividade. E sem essa base, a inteligência artificial vai ficar sem combustível. É como ter uma máquina poderosa sem ter energia para ligar. E não é só questão técnica, existe também um debate sobre a privacidade, segurança e acesso. Quem vai controlar os dados gerados no campo? Quem vai ter direito a eles? Quais são os limites de uso?
Se não houver regras claras, corremos o risco de transformar a agricultura numa fonte de informação explorada por poucos, enquanto a maioria fica de fora. Por isso, é importante ressaltar: a inteligência artificial não pode ser uma tecnologia para poucos. Se ela for acessível apenas a grandes propriedades, vamos criar um abismo ainda maior entre os que já são altamente competitivos e os que lutam para sobreviver no campo. E esse abismo não é bom para ninguém. O agro brasileiro precisa de todos, do grande ao pequeno, do exportador ao produtor de base local. A reflexão que fica é a seguinte: a inteligência artificial é um caminho sem volta, mas se não houver investimento em infraestrutura, capacitação e acesso democrático, ela pode ser mais um elemento de concentração. O desafio não é apenas adotar a tecnologia, mas garantir que ela esteja ao alcance de todos, porque no final das contas, o campo não é feito de máquinas ou algoritmos. Ele é feito de pessoas. E a inteligência artificial, se bem usada, pode ser uma aliada para reduzir distâncias, aumentar a produtividade e melhorar a vida de quem produz e de quem consome. Mas para isso, precisa ser tratada como ferramenta de inclusão, não de exclusão. Se existe uma coisa que esse espaço mostra, é que informação não é um fim em si mesmo. Ela é um caminho que pode levar à clareza ou ao equívoco, dependendo de como ela é lida, compartilhada e discutida. No agro, isso é ainda mais visível. Uma decisão mal embasada pode comprometer safras, investimentos, relações de mercado. Mas uma informação bem trabalhada, interpretada e transformada em estratégia pode mudar uma história. O Café com Informação existe para te lembrar disso, que números precisam de contexto, que projeções precisam de reflexão e que notícias precisam de questionamento, porque a comunicação, quando é superficial, não passa de ruído, mas quando é clara, responsável e bem conduzida, vira insumo de transformação. A provocação que fica é a mais simples. O que você tem feito com a informação que chega até você? Repete ou pensa? Deixa passar ou usa como base para melhorar? Porque no final das contas, informação não é apenas algo que a gente recebe, é algo que a gente usa. E quem usa bem sempre sai na frente. Nos encontramos no próximo episódio do Café com Informação.